Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui só para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi do texto Um Tempo Novo. Esse texto foi escrito pela irmã Eunice de Souza para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então não fui eu que escrevi o texto, foi a irmã Eunice, e a gente só vai ler juntinho e eu vou contar aquilo que eu entendi, ok? Bom, isso dito, vamos orar? Senhor Jesus, em teu nome pedimos que possamos ter esperança em ti, de que o Senhor nos proporcione tempos novos, tempos de vitória, tempos em que seguimos os teus passos e sentimos que estamos no caminho certo. Obrigada, Senhor. Obrigada. Amém. Meus irmãos, então a nossa leitura de hoje está baseada no texto de Gênesis, capítulo 31, versículo 1 a 3. E vamos lá. E depois a porção de capítulo 32, versículos 22 a 31. Então Gênesis 31 diz assim, ó. Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam dizendo o seguinte: Jacó está tirando tudo que é nosso, que é do nosso pai. E às custas do nosso pai ele está ficando rico. Jacó também notou que Labão já não se mostrava tão amigo como antes. Então o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais, onde estão os seus parentes, e eu estarei com você. E no 32, a partir do versículo 22. Bom, a luta de Jacó em Peniel. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo a sua família, as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo que era seu, mas ele ficou para trás e sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Não solte enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: como você se chama? Jacó respondeu. Então Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó, você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Agora diga o seu nome. Diga-me o seu nome, pediu Jacó. E o homem respondeu: por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel, e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Amém? Essa passagem é bastante intrigante, né, irmãos? Eu acho. Minha irmã Eunice escolheu o versículo 30 para ser o nosso versículo-chave, que diz assim: Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Então, irmãos, eu sei que a maioria dos irmãos conhece a vida de Jacó, conhece como ele virou Israel, mas assim, eu sei que muitas pessoas que nos escutam não têm este conhecimento da Bíblia. Então eu fiz aqui algumas anotações para que as coisas não se perdessem, e eu vou fazer um apanhado geral antes de iniciarmos exatamente no texto, né? Então a vida de Jacó começou com uma luta. Já como gêmeo, lá no útero da mãe dele, ele lutou com Esaú, o irmãozinho dele gêmeo. Então ele brigou na posição e nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. Porque o nome de Jacó traduzido quer dizer como, é a mesma coisa que dizer ele engana. Então, quando a sua mãe, que se chamava Rebeca, perguntou a Deus durante sua gravidez o que estava acontecendo com ela, Deus lhe disse que havia 2 nações dentro da barriga dela que iam se dividir. Uma seria forte e muito mais forte que o outro, e o mais velho
que no caso seria Jacó, e ia servir o mais novo. E os gêmeos cresceram juntos, Jacó e Esaú, vivendo uma vida nômade, quer dizer, eles nunca paravam em lugar nenhum. Aí o Esaú se tornou um bom caçador e adorava ficar no campo, cuidando das coisas do campo. Mas Jacó não, ele era mais pacato, ele gostava de habitar em tendas. E o Esaú era o favorito do pai dele, porque o pai dele amava as caças que o Esaú trazia. Enquanto Jacó, ele era preferido da mãe dele. Jacó preferia, a mãe dele, Rebeca, gostava mais de Jacó do que de Esaú. Mas esse favoritismo ia acabar destruindo a família. Por quê? Até a próxima geração, com o filho de Jacó, isso se seguiu. Até Jacó ter um filho chamado José. Então, esta predileção de cada um dos pais destruiu a família. Então, tal foi o favoritismo de Jacó por José, que causou um grande ressentimento nos irmãos e que acabou custando um grande sacrifício para a vida de José. Ele foi acabar parando num poço, ele foi vendido, mas isso já é uma outra história. Enfim, esse favoritismo foi prejudicial à família, né? Bom, e quando Isaac ele era ainda, quando ele já era velho, ele pensou assim, vou morrer, e aí ele falou, vou fazer uns arranjos aqui com Esaú para passar para Esaú a bênção da primogenitura, porque naquela época o filho mais velho, o primogênito, ele tinha maiores bênçãos. Aí quando a Rebeca ouviu isso aí, ela falou, nossa, eu vou dar um jeito nisso para Jacó abençoar o meu queridinho, né? Para Isaac abençoar Jacó, que é o meu queridinho. E aí o que ela fez lá? Uma arrumação que Jacó acabou recebendo a bênção do irmão, né? No lugar dele. E Esaú ficou com tanta raiva que jurou que ia matar Jacó. E assim que acabasse o período de morte, o luto, né, do pai, Esaú tinha planejado dar um fim em Jacó. Mas o que aconteceu, né? Quando a Rebeca ouviu isso aí, contou pro filho, e ele se mandou, né? Então ele ficou mais de 20 anos longe da terra dele. Porque a Rebeca se deu conta do plano de Esaú, né? E advertiu Jacó para ele ir embora. E aí a Rebeca orientou a Isaac que ele deveria procurar... A Rebeca orientou a Jacó que ele deveria procurar uma esposa entre o seu próprio povo para não se casar com outras pessoas, para não ser influenciado por outros povos. Então ela mandou ele para onde? Vai para casa do seu tio Labão, porque ele é nosso ancestral, da nossa família. E aí, assim, durante essa jornada até ele chegar lá, Jacó teve um sonho, o sonho famoso da escada, né? Que os anjos subiam e desciam na escada, enfim. Jacó teve uma experiência com Deus. Então, o resultado dessa experiência é que ele nomeou aquele lugar de Betel e jurou ali servir a Deus. Então, na verdade, ali começa a história de um homem que realmente vive um tempo novo, né? Um homem que realmente se converteu e estava decidido a servir ao Senhor. Aí ele foi para a casa do tio dele, se estabeleceu em Arã, começou a trabalhar lá como pastor de rebanho e foi trabalhou 7 anos em troca de uma das filhas que era Raquel, que é essa daí que ele gostava, mas aí no final ele acabou casando com a Lia e trabalhou mais 7 anos então para ficar com a filha mais nova, porque a mais velha não se casava antes. E assim foi, e Jacó amou mais Raquel do que a Lia, mas viveram todos unidos, né? Enfim, essa história foi seguindo, a Raquel não podia ter filhos, a Lia podia, e ele foi sendo bem sucedido ali naquele lugar.
até que ele decidiu voltar para a terra dele. Voltar para a terra dele e reencontrar o seu irmão. Depois de tantos anos, ele partiu de Harã, levando consigo as suas esposas, os filhos, os rebanhos, tudo que ele tinha acumulado, né? Então, aqui nós voltando para o nosso texto, o texto começa dizendo que Jacó tinha duas esposas, como a gente acabou de dizer, que era a Raquel e a Lia. E ele tinha muitos filhos e muitas riquezas, mas ele não estava realizado, ele não tinha paz na sua alma. Ele precisava seguir em frente, ele precisava preencher o vazio do coração. Ele precisava ter um encontro com Deus dos seus pais, o Deus Criador. Então, ainda que ele houvesse trabalhado muito, seu coração estava ansioso e sedento pelo novo. Com medo do tio dele, ele acabou fugindo de lá de Harã e levou a esposa, os servos, os bichos dele todos, os rebanhos, tudo que ele tinha trabalhado. Então, Jacó, ele tinha conquistado tudo que um homem pode conquistar. Ele era bem sucedido na sua profissão, ele tinha mulher, ele tinha filhos, ele era rico, mas ele não tinha tudo. Deus tinha algo novo para ele. Havia uma palavra de bênção sobre a vida de Jacó. Ele conhecia o Deus do pai dele, ele servia o Deus do pai dele, mas ele sabia que faltava algo para se completar. Então, quando Deus mandou que ele retornasse à terra dos seus pais, durante o retorno ele se encontrou com o patriarca. Então, o texto aqui da irmã Neonice de Souza diz que a gente, para viver o novo de Deus, a gente precisa se aproximar dele. Então, Jacó, ele teve um encontro com Deus vivo e um novo tempo começou na sua vida. Na hora que ele encontrou Deus, a vida dele mudou. O mesmo pode acontecer com a gente. A gente precisa se aproximar de Deus para viver em novidade de vida. Se nós não nos movermos em direção a Ele, vamos continuar na mesma mesmice, fazendo as mesmas coisas. E não é que Deus não vai nos abençoar, né? Mas nós vamos viver coisas novas, coisas que realmente agradam o Senhor. O nosso manancial termina assim, ó. Assim como Deus fez com Jacó, Ele pode fazer com você um tempo novo. Amém? Bem, meus irmãos, eu termino aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. Lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.